tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou professor da língua portuguesa. Eu estou fazendo esse vídeo para o PSS. A turma que eu vou dar aula agora é a 8ª série e o tema é História em Quadrinhos. Então o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar um pouco da teoria dos quadrinhos, a gente vai falar um pouco como funciona, qual é a diferença, por exemplo, da literatura, do cinema, né? O que é a história em quadrinhos e seus detalhes. Vamos lá. Para começar, a gente vai falar um pouquinho assim, vai fazer uma comparação entre o cinema, a literatura e as histórias em quadrinhos. Vamos lá, eu trouxe um exemplo para vocês de 3 obras específicas. Uma da literatura, uma do cinema, né, um filme, e outra uma história em quadrinhos, que são a mesma obra. Então você tem a literatura, você tem um livro de 1968, chamado Blade Runner, né? Aí você tem um filme de 1982, chamado Blade Runner também. E de 2019 você tem a adaptação da história em quadrinho, também Blade Runner. Qual é a diferença? O tema é o mesmo, mas se você for analisar as 3 obras, elas são diferentes. A literatura é uma coisa, é uma forma, é uma abordagem. O cinema é outra. O cinema sempre traz uma outra abordagem. Interessante, acho que foi muito conhecido, o Blade Runner foi mais conhecido pelo filme. E tem a história em quadrinho, que nem todo mundo conhece. Eu tive a oportunidade de ler, achei muito interessante essa história em quadrinho, ok? Então, quais são as diferenças? Você tem o cinema, que tem as suas especificidades, você tem a literatura, e daí você tem a história em quadrinho. Vamos falar um pouquinho os detalhes da história em quadrinho aqui. Vamos lá. A palavra história em quadrinhos tem vários sinônimos. Você conhece quais são? Vamos começar por tirando essa dúvida. A gente pode falar história em quadrinhos, história em quadrinhos, claro, tem gente que abrevia HQs, ele chama também de nona arte, assim como o cinema é chamado de 7ª arte, a história em quadrinhos são chamadas de nona arte. Arte sequencial, narrativas gráficas e gibi. Eu acho que a maioria das pessoas deve conhecer como história em quadrinhos e gibis. Eu vou contar para vocês rapidamente aqui Então, eu vou contar para vocês agora uma curiosidade da palavra gibi. O que significa gibi? Gibi foi o nome dado a uma das primeiras revistas em quadrinhos, criadas pelo empresário Roberto Marinho em 1939. Essa revista parou de ser editada em 1954. A revista tinha um garoto propaganda, um menino que se chamava Gibi. Então, o que aconteceu? Em 1939, uma das primeiras revistas dedicadas apenas à história em quadrinhos, que antigamente você encontrava as histórias em quadrinhos, as tirinhas, nos jornais. Depois que foi criado uma revista só para história em quadrinhos, como a gente conhece hoje. Você compra a sua revista História em Quadrinhos e consegue ler. Naquela época, você tinha que ler o jornal, você acabava tendo que ler o jornal para poder ler a tirinha, e nem sempre era para criança, né? Hoje você tem vários tipos de história em quadrinhos. Vamos lá, agora vamos falar especificamente da teoria dos quadrinhos, vamos dar a diferença da literatura e dos quadrinhos. Quais são as diferenças? O que as histórias dos quadrinhos têm que a literatura não tem, por exemplo? Bom, nessa imagem que esclarece bastante, ela é bem específica, né? Você consegue ver ali. Embaixo você tem uma coisa chamada requadro ou vinheta, que são as tirinhas, que são onde conta a história. Ela pode ser do mesmo tamanho, pode ser retangular, pode ser quadrada, pode ter um outro design, aí vai do quadrinista que está fazendo, né? O quadrinista é quem escreve, né? A pessoa que desenha e faz o texto, pode ser até mais de uma pessoa, chama-se quadrinista, ok? Essa pessoa, quando ela compõe a página, ela pode fazer de várias maneiras. Então você tem um requadro, que é onde você vai contando as histórias, ok? Aí você tem um balão, que a gente conhece, né? A maioria das pessoas conhece o balão é onde você coloca a fala. Você pode ver que o balão é ligado ao personagem, dizendo que a voz está saindo ali daquele personagem. Você tem uma coisa chamada recordatório. O que é o recordatório? O recordatório é um quadradinho. Tá? Você pode ver que ele não está ligado à pessoa, está ligado a um personagem. Normalmente o recordatório serve para narrar o evento, mas eu vou falar um pouquinho mais. Você tem uma coisa chamada sarjeta, que é aquilo que fica entre os requadros, entre os 2 requadros que estão ali. E você tem a onomatopeia. Onomatopeia digamos assim, é o barulho, né? Quando você quer demonstrar um barulho, um som, uma coisa diferente, você usa o onomatopeia. Nós vamos falar especificamente de cada um. Vamos começar com o balão. O balão é uma característica interessante das histórias em quadrinhos, né? Todo mundo conhece. Você tem um balão normal, que é ligado, que a gente chama de balão normal, né, de fala.
Você pode ter o balão de pensamento. Qual que é a diferença do balão de pensamento? Você tem bolinhas, você não tem ali a pontinha no final, você tem a bolinha indicando que o personagem está pensando sobre aquilo. Você também tem um balão interessante que é de som ou fala. Ele é todo parece que ele é elétrico, né? Que ele levou um choque ali. Então, e claro, você tem muitos, eu diria que milhares, né, tipos de balão, e pode ser criado, você não tem um limite, você não tem um padrão, mas quando você começa a ler, quando você começa a identificar, gostar da história dos quadrinhos, você começa a perceber e começa a entender o que o quadrinista está passando para você. Isso é interessante, você está conversando com com a pessoa que está fazendo a história em quadrinhos, então você está começando a identificar qual é a diferença dessa linguagem. Aí você tem um recordatório, que eu já falei para vocês, né? O recordatório é quando narra, quando alguém está narrando. No filme acontece muito isso. Quando você está vendo cinema, você está lá com o personagem, daqui a pouco sai aquela voz do além, é alguém explicando o que está acontecendo ali. O que aconteceu antes, por exemplo, esse filme aconteceu tal coisa, ele está andando nesse beco, etc. Então, você tem ali o recordatório, isso é uma imagem também da história em quadrinho do Batman, que ele está ali, estão contando alguma coisa sobre o que vai acontecer. Vamos continuar. Você tem também a elipse. A elipse eu acho uma característica muito interessante das histórias em quadrinho. O que é elipse? É aqui no limbo da sarjeta que a imaginação humana capta duas imagens distintas e a transforma em uma única ideia. O que significa isso? Você tem a sarjeta, como tinha mostrado lá atrás. Tem a sarjeta que é entre um quadrinho e o outro, entre um requadro e o outro. Essa sarjeta, você diz que tem uma coisa chamada elipse. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você tem um personagem. Esse personagem, ele está brigando com alguém. Aí você tem a sarjeta e você tem o outro requadro. Daqui a pouco aparece ele todo assim quebrado no chão. O que você imagina? Você imagina que ele levou uma surra, só que não mostrou. O autor, por algum motivo, ele resolveu não mostrar essa briga. Ele só deixou ali. Então ele está no meio, ele está perdido na sarjeta. Você vai imaginar, você vai concluir, você vai entender que ele levou uma surra. E isso também é uma característica das histórias em quadrinhos, uma característica bem legal, que você coloca a imaginação de quem está lendo para funcionar. Isso é interessante. Então, a sarjeta, e dentro da sarjeta você tem uma coisa chamada elipse, que você pode não usar, ok? Aí tem a onomatopeia, né, que é a última opção que a gente está colocando aqui. A onomatopeia é muito interessante, porque você escreve de uma maneira diferente para criar um som na cabeça da pessoa que está lendo. Então você, quando está lendo, você viu aquele bang ali do tiro, você imagina um som, uma coisa assim, e você imagina que é alto. Por que você imagina que é alto? Porque está escrito em caixa alta ali, está no meio. A composição da letra, ela faz parte do desenho. A gente sempre fala que quando você desenha quadrinho, né, você não pode ir lá e colocar um texto comum, você não pode colocar. Tem que ser um texto, da maneira em que você escreve, ela tem que estar em conjunto com o desenho, faz parte do desenho, a escrita faz parte do desenho, ela tem que estar bonita, ela tem que estar concordando com aquilo que foi desenhado, tá? Essa é uma onomatopeia. Vamos lá. Bom, eu falei rapidamente aqui de algumas características dos quadrinhos, né, da linguagem, a gente não tem muito tempo, mas eu proponho uma atividade. Qual seria a atividade? É criar uma história em quadrinho lá no Pixton. Pixton é uma plataforma onde você pode criar histórias em quadrinhos, você pode fazer. E eu proponho uma brincadeira, a gente poderia entrar lá e fazer uma história em quadrinho e colocar essas características, brincar um pouquinho. Não precisa ser uma história em quadrinho grande, pode ser 1, 2 requadros, uma coisa simples, mas usando que você vai perceber que você consegue 1, 2, 3 requadros, você consegue contar uma história, você consegue dizer alguma coisa. E é muito interessante a gente fazer esse trabalho textual, essa análise, né, para diferenciar a literatura e a história em quadrinhos. Rapidamente aqui eu tenho duas histórias que eu queria mostrar, que eu acho muito interessante. Essa é uma adaptação, né? É uma história, Macunaíma, de Mário de Andrade, vale a pena. Ela foi adaptada pelo Ângelo e pelo Dan, né? Temos aqui, tá bom? Eu agradeço, né? Muito obrigado para quem ficou e assistiu essa aula.